E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou conversar com vocês um pouco a respeito de válvula de retenção. Essa válvula de retenção aqui, eu já instalei ela tanto na vertical, na horizontal, quer dizer, e na vertical. Em ambos os casos, eu não tive problema de instalação com a válvula nem de funcionamento, tá? Tem algumas válvulas que são vendidas no mercado que aí sim, ela tem o sentido de utilização nela. Você pode comprar uma válvula horizontal, que é nesse sentido o fluxo, ou na vertical, que aí é o cano tubulação em pé ou tubulação deitada. Então, horizontal deitada, vertical está em pé. O pessoal acaba reclamando que a válvula acaba dando defeito e não funcionando de maneira adequada. Essa válvula que eu instalei, eu nunca tive problema com essa válvula. No caso, as instalações que eu fiz, a válvula estava nesse sentido aqui. Então, a água da rua, ela vinha nesse sentido aqui, então ela entrava nesse sentido e aí ela abria a válvula. Depois eu vou abrir ela para vocês verem. E aí quando acabava a água na rua, ela fechava no sentido contrário. Esse é um caso de utilização. Só que para fazer um sistema misto, você precisa de duas válvulas. Uma na saída da rede principal, que é a que sai da caixa d'água, e uma das válvulas vai estar ligada na entrada de água da rua. Então, a entrada de água da rua, vamos supor que a sua caixa fica desse lado aqui. Quando você for fazer a instalação da válvula que vem da rua, o sentido dela de funcionamento, a seta dela tem que estar desse jeito aqui. Então, a água vem da rua nesse lado, ela vai entrar desse lado aqui, e ela vai passar por aqui. Quando você for fazer a instalação da saída da caixa d'água, então, a sentido de saída da caixa, ela tem que estar nesse mesmo sentido aqui. Então, lá na caixa d'água, a saída da válvula, de água da válvula, tem que estar nesse sentido aqui. Por quê? Essa água que está entrando aqui pela rua, ela vai pressionar a válvula no sentido contrário, e aí ela não vai permitir que a água da caixa ela saia também, ou permitir que a água da rua ela entre e transborde a caixa. Quando dá problema na válvula, aí vai acontecer isso que eu estou falando para vocês. Mas esse tipo de válvula aqui, com as instalações que eu fiz, eu nunca tive problema. Então, é muito importante o sentido de funcionamento da válvula, certo? Quando você for fazer, e aí quando a água da rua acabar, aí sim ela vai abrir a válvula aqui, que a água vai empurrar ela, e aí ela vai abrir a válvula no sentido certo, e aquela válvula que está da rua, que ela está com sentido de água nesse sentido aqui, ela vai fechar para que essa água da caixa, você não perca a água da caixa para a rua, porque se essa válvula aqui, ela tiver ao contrário, a água da rua não vai entrar, e quando a água da caixa for sair, ela vai passar para cá e vai abrir a válvula também. Quando eu faço a instalação da caixa d'água, eu deixo a caixa d'água o máximo que eu consigo acima do nível da laje. Então, por exemplo, se você tem uma casa que você tem um caixote lá de 3 metros, e aí você vai colocar uma caixa d'água de 1.500 litros, você vai conseguir subir a sua caixa em relação ao nível da laje, mais ou menos 1,5 m, no máximo 1,5 m. Você vai conseguir subir ela. Por quê? Porque você tem 1 metro de altura da caixa, aí você já vai ficar 1,5 com 1 da caixa, fica com 2. Se o teu caixote ele tem 3 metros, o restante, esses 50 centímetros que sobrou do caixote, você precisa fazer a cobertura dele. Então você vai ter a caída, o desnível, então por esse motivo você não consegue chegar nos 3 metros. Se você tiver um caixote mais alto, você vai conseguir deixar ela mais alta. E aí o que eu recomendo vocês fazerem? A válvula de retenção, você coloca ela próximo da laje e não próximo à caixa, porque aí você vai ter uma altura manométrica de trabalho aí de pelo menos 1,5 m de coluna d'água para fazer a abertura da caixa da válvula, certo? Então, esses daí são alguns cuidados que a gente precisa ter quando for fazer a instalação desse tipo de válvula aqui. Se você comprar uma válvula que tem ou horizontal ou vertical, você precisa ficar atento aí
no local que você vai colocar a válvula, porque ela não vai ter um funcionamento tão satisfatório. Então, pode ser que ela dê problema. Essa válvula aqui, ela funciona da seguinte maneira. Ela tem essa parte aqui, esse anel de vedação. Quando você faz a solda do tubo nessa parte aqui, e aí você rosqueia essas duas peças, ela vai, com essa borracha aqui, esse anel de vedação, ela vai pressionar essa parte aqui, e aí ela não vai permitir que dê vazamento. Essa válvula, ela tem uma mola montada dentro dela. Então, ela é mole, essa válvula aqui, eu nem estou fazendo força. Por quê? Quando a água está nesse sentido aqui, ela vai empurrar essa válvula, e aí vai permitir que o fluxo de água passe. Quando é o contrário, a mola já está pressionada, e aí vai ter a pressão da água que vai estar forçando essa parte da válvula aqui, não permitindo que a água passe para esse sentido aqui. Então, como funciona o sistema misto? A pressão da rua, ela é em torno de 40 MCA, mais ou menos, que chega na casa. Ela pode variar um pouquinho para menos, dependendo do horário que você tiver na sua casa, ela vai estar mais alta, porque aí não vai ter ninguém utilizando a rede, então ela pode ser que ela fique um pouco mais alta, mas ela vai variar entre isso daí, dependendo da rede, do local onde está a caixa principal do bairro onde você mora. Então, mais ou menos ela vai chegar entre 20 a 40 MCA. Então, a tua caixa, ela tem uma pressão de, se você instalar ela embaixo de onde eu falei, que é próximo da laje, e a tua caixa ela tiver a 1,5 m de altura, então essa pressão da caixa vai ser de 1,5 m, e a pressão que chega da rua vamos citar um exemplo aí que ela chega com um mínimo aí, por exemplo, sei lá, 20 MCA, que é 20 metros de coluna d'água. Então essa pressão aqui, ela vai estar exercendo sobre essa daqui 18,5. 18,5 metros de coluna d'água, aí você tirar 1,5 m, né, vai dar os 20. Então, ela vai manter a válvula fechada. Ela só vai abrir na hora que terminar, que acabar a água da rua. Então, aí o sistema funciona dessa maneira. Cuidados aí que você tem que ter é quando você for fazer a solda, né, que é passar a cola nessa parte aqui. Você não passar o excesso de cola, você tem que lixar essa parte aqui para tirar essa resina que é da matriz de fabricação, para que ela não venha a descolar futuramente. Então você lixa essa parte, lixa a parte do tubo, aplica solução preparadora, aplica o adesivo para PVC, e aí você faz a união entre as duas peças. Quando você usa a solução preparadora, você começa a derreter essa peça aqui. Aí você passa a solução preparadora aqui e solução preparadora no tubo. Ele vai derreter os dois. Quando você passa o adesivo para PVC, você vai fundir os dois materiais. Aí você vai garantir que a sua emenda no cano aí, ela vai ficar soldada realmente. Desse lado aqui você tem que tomar mais cuidado para poder fazer a solda do tubo. Por quê? Se você for fazer a solda com essa tubulação aqui, que é essa parte da válvula montada, corre o risco de você colar essa parte da válvula aqui e ela não funcionar. E aí você não conseguir também descolar ela. E aí ela acaba dando problema. Para esse caso aqui, eu recomendo vocês a soltarem essa peça. Aí você vai passar essa parte que faz a união entre as duas peças no tubo. Então você vai deixar ela já dentro do tubo para você não esquecer de colocar. Aí sim você faz a solda nessa parte aqui. Porque aí quando você for montar na tua válvula aqui, terminar de montar ela completa, essa peça aqui já vai estar soldada e você não vai correr o risco de colar a válvula e ela perder o funcionamento dela. Beleza? O funcionamento dessa válvula é assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo.